vocês já o livro que nós iremos tratar agora. São 9 lições sobre um tema importantíssimo. Vez ou outra eu encontro irmãos que dizem o seguinte: pastor, eu tenho dificuldade de ler o Antigo Testamento e tirar uma mensagem cristã. Eu não consigo entender essa relação de Antigo e Novo Testamento. E vocês sabem por que isso acontece, irmãos? Acontece porque nós não entendemos uma doutrina fundamental, que são as doutrinas da aliança, dos pactos que Deus firmou com o seu povo. Deus, ele se relaciona com a sua igreja através de pactos, de aliança. E a história bíblica, desde lá de Adão e Eva, passando por Noé, Abraão, Moisés, Davi, até chegar em Jesus, existem esses pactos que Deus firmou com o seu povo. De maneira que em cada pacto Deus diz o que Ele quer, o povo observa aquilo que a palavra do Senhor diz, e na expectativa do cumprimento das promessas do Senhor, então Deus vai se relacionando e revelando a sua salvação no decorrer da história. Essa doutrina a gente chama da doutrina das alianças, ou da aliança, né? Que são os vários pactos que existem dentro da Bíblia. Quando nós entendemos isso bem direitinho, irmãos, a gente consegue ligar e encontrar sempre uma mensagem cristã nos 2 testamentos da Escritura. Então, essa próxima lição que nós iremos estudar, ela vai ser sobre uma introdução à doutrina das alianças, ou da aliança. Teve gente que disse: pastor, mas a gente vai estudar a doutrina da nossa denominação, da aliança? Não é a doutrina da aliança, embora a aliança também professe, né, siga, né, a grande maioria dos pastores, a perspectiva, né, das alianças, mas não é a doutrina da nossa denominação, é a doutrina dos pactos, da maneira como os pactos eles vão sendo revelados na Escritura. E os irmãos, eu tenho certeza, vocês vão se deliciar, porque a gente vai entendendo mais do nosso Deus, a gente vai entendendo mais de como Deus se relaciona conosco, né, no decorrer do tempo. E melhor ainda, melhor é poder saber como Ele fala conosco em qualquer um dos textos da Escritura, trazendo sempre uma mensagem de redenção, uma mensagem de consolo, de conforto. Então nós iremos estudar o livro do Michael Horton, eu acho que está aí não sei se deu para aparecer ali, né? Se tiver como colocar aí para que os irmãos vejam, Vitor, coloque no telão para os irmãos poderem ver, né? Então nós iremos trabalhar esse livro. São 9 capítulos, é um livro bem pequenininho, são 150 e poucas páginas, 156 páginas, eu acredito. E nós estaremos então começando, eu acredito que de hoje a 15 no mais tardar, porque nós iremos pedir à editora que fica mais em conta para a gente. Então nós estamos recolhendo os pedidos, né? Já temos aí um bom número. Se você ainda não fez seu pedido, você pode fazer seu pedido, e nós estaremos solicitando à editora para que a editora nos envie, e aí a gente consegue num precinho. O que é que acontece? Quando você não pede junto com todo mundo, aí encarece, porque só o frete, irmãos, é quase R$40, um frete de um livro. Então é um absurdo. Mas quando a gente junta todo mundo, aí a gente praticamente não paga frete. Então, se os irmãos ainda não fizeram pedido, os irmãos vão passar para mim, aí eu vou anotar. Eu acredito que no mais tardar amanhã eu estarei fazendo esse pedido, para ver se a gente pega a promoção lá da editora, que está aí, a Conferência Fiel, a editora Fiel, abriu e está dando alguns descontos. Então a gente está pegando, além do desconto do frete, um desconto por conta desse período agora da Conferência Fiel. Então os irmãos que ainda não fizeram pedido, vocês podem fazer e a gente vai solicitar para vocês. E depois vão dizer bem assim: pastor, que estudo importante. Porque se a gente não compreender isso, a nossa cabeça fica embaralhada, a gente fica sem compreender muita coisa. E aí, o meu desejo é que vocês possam, a partir desse entendimento das alianças, poder ler a Bíblia, compreendendo cada anexo, a relação lá que existe entre cada parte das Escrituras, tá bom? É o livro O Deus da Promessa, do Michael Horton, da editora Fiel. Ah, pastor, eu não queria fazer pedido, não, quero comprar aqui em João Pessoa mesmo. Não tem problema, você pode ir na editora, na livraria. Talvez você vá comprar um pouquinho mais caro, mas não tem problema, você pode fazer isso, não é obrigado a comprar conosco aqui. E se você também não tem condições de adquirir o livro, a gente vai comprar algumas edições para deixar aí na biblioteca, para você poder fazer a consulta. E aí você vai lá, lê, depois devolve para que outros irmãos também possam
está apreciando essa literatura que é importantíssima. Pastor, quanto custa o livro? O livro está R$ 39,00, tá certo? Foi o que eu consegui, está em promoção lá, mas dividindo o frete para todo mundo, o livro fica R$ 36,00, mas dividindo o frete fica R$ 3,00 de frete para cada livro adquirido. Então está de graça, né? Muito em conta. Então, os irmãos que tiverem interesse, no final, vocês vão me dar um nome para que a gente possa solicitar. Gesso, presbítero Gesso, Josélia, sejam bem-vindos. Então, irmãos, o livro que nós iremos trabalhar é isso. São apenas 9 lições. Eu já conversei com o nosso irmão Pedro, eu não sei se vai dar para a gente seguir só 9, eu acho que dá para a gente pegar mais um pouquinho, quem sabe 12, porque dá para a gente poder dividir em 2 partes para ficar melhor para vocês, para não ficar tão carregado, porque uma só lição já é muita coisa que a gente vai ver, e aí seria interessante a gente dividir. Mas isso é uma questão didática, eu vou conversar com o Pedro depois, e a gente vai passar para vocês poderem compreender. Tá bom, irmãos? Amém? Então, você que está em casa também, que deseja ter o livro, você pode dar o seu nome, manda uma mensagenzinha aí no Zap. Pastor, eu vou querer um livro também, a gente vai reservar para você. E aí, pastor, é 39, como é que eu pago isso? Eu estava esquecendo desse detalhe. Você pode pagar em 3 vezes. Então, você paga a primeira no dia 15 de novembro. Né? 15 de novembro é feriado, né? Inclusive. Então, você vai primeiro, 15 de novembro, e aí 15 de cada mês você vai pagando. Você pode pagar em 3 vezes. Fica o quê? 3 de R$ 13,00, né? Então, você pode fazer isso para não pesar. Eu posso passar o cartão? A gente dá um jeito. A gente arruma uma maquineta para você passar seu cartão, se for o caso. Mas aí, adquira esse livro, que vai ser bom para depois você também meditar em casa. Tá refletindo, trazendo a aplicação do livro à sua vida em casa também, em nome de Jesus. Tá bom, meus irmãos? Então, era esse aviso que eu tinha para dar. No final, vou reforçar para que os irmãos possam adquirir. Eu tenho que fazer o mais rápido possível para ver se a gente pega a promoção que está em voga agora, lá no site. Se a gente deixar para pedir muito tarde, aí a gente vai perder a promoção, e aí ninguém quer perder dinheiro, né? A gente tem que aproveitar essas promoções para comprar mais em conta, tá bom? Meus irmãos, vamos entrar agora na nossa lição. Hoje, eu não sei se o pessoal que está em casa, o livro está aí na tela, esse livro aí que nós iremos utilizar, certo? Aqui na nossa lição. Meus irmãos, hoje nós iremos estudar uma lição, estamos aí no mês de outubro. O mês de outubro é o mês da Reforma Protestante. Dia 31 de outubro, a Reforma fará 504 anos, né? E a Reforma é um momento muito importante na história para nós que somos protestantes, evangélicos, tradicionais, históricos. Nós temos uma ligação muito grande com a Reforma Protestante. Então, eu pretendo, nesse mês, estar ministrando algumas lições relacionadas aí aos temas da Reforma. Ontem eu tive o privilégio de estar lá na igreja do bairro das Indústrias. Eles estão também seguindo os 5 solas em cada semana, né? Eles começaram sola escritura, sola gratia, sola fide e assim o sola. E eu tive o privilégio de poder começar com o sola escritura, e eu vou começar também com vocês aqui. A gente vai aprender um pouco mais sobre o sola escritura e a sua relevância para a igreja. Vamos entender o que é isso, do que se trata isso, essa expressãozinha sola escritura, e vamos entender a autoridade da Bíblia na igreja, né? Como é que se dá essa autoridade na Bíblia, a autoridade bíblica na igreja. Eu queria que você já abrisse sua Bíblia comigo, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, nós iremos ler do versículo 14 ao versículo 16. Então, os irmãos que estão aqui podem acompanhar aqui pelo quadro. Eu vou riscar aqui ainda um bocado, tá bom? E aí vocês irão acompanhar 14 a 17, isso, 14 a 17. Vamos ler esse texto. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, palavras do apóstolo Paulo ao seu conservo Timóteo. Ele diz assim: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça,
a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar mais uma vez, pedindo nesse momento a iluminação de Deus. Meu Pai, nós estamos agora diante do Senhor e da Tua Palavra e pedimos, Senhor, esclarece nosso entendimento, os nossos corações, que possamos compreender aquilo que aqui será ministrado nessa manhã, que seja bastante edificante, Senhor, para as nossas vidas, que nos dê amor cada vez maior pela Tua Palavra, que é a Tua voz falando aos nossos corações. Pai, eu te peço, abençoa cada um dos meus irmãos, fala aos seus corações, como o Senhor falou ao meu, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Podeis sentar, meus irmãos. Meus queridos irmãos, o sola escritura. Sola escritura é uma expressão latina que significa somente a escritura, né? Meus irmãos, somente a escritura. Por que que os reformadores, eles enfatizaram essa questão do somente a escritura? É isso que nós iremos ver nessa manhã. O sola escritura é um dos princípios, né, que sustenta a reforma protestante. Uma vez que a reforma proposta por Lutero era uma reforma que tinha ali como norma, como régua de medida para o correto, aquilo que estava nas Escrituras. Quando Martinho Lutero propôs a reforma, ele não queria mudar a igreja, destruir a igreja, não era essa a proposta dele. A proposta era que o Papa e as lideranças pudessem rever a doutrina que eles estavam ensinando. Então, é como o nome diz, era uma reforma que estava sendo proposta, mas infelizmente a igreja não aceitou aquela revisão doutrinária, e então a igreja foi dividida, né, podemos dizer assim. Os protestantes protestaram, não aceitaram que a doutrina viesse também da boca de homens imperfeitos. E a gente então passa a afirmar, como Lutero assim propôs, somente a Escritura. É muito importante que nós, como congregacionais, entendamos que temos uma herança com a reforma, né? Diferente de outras igrejas que nesse mês sequer lembram, né, dessa data tão importante, nós temos uma ligação muito próxima com a reforma protestante. Se você puxar aí o fio da história, você vai ver que nós viemos lá dos anglicanos, né, lá dos puritanos da Inglaterra, que são frutos da reforma protestante. Os anglicanos, em meio a eles, haviam os independentes que aí vieram, né, no decorrer da história, sendo assim depois chamados também de congregacionais, porque defendiam um modelo de governo onde cada igreja era soberana e autônoma, não ligada ao Estado. Não era o Estado quem iria dizer o que é que a igreja deveria acreditar ou não, mas cada igreja seria gerida e também teria aí essa autonomia. Então a gente tem essa ligação com a reforma e nós não podemos passar despercebido nessa data, que muitas vezes é até menosprezada na escola, né? Nossos filhos chegam lá, o pessoal começa a meter o pau na reforma protestante. Isso aqui é um movimento de uns rebeldes e coisa do tipo assim. Mas, irmãos, a reforma protestante nos leva de volta às Escrituras, nos leva de volta à autoridade que Deus revela na sua palavra. E o nosso tema nessa manhã, então, será o sola Escritura e a sua relevância para a igreja. O que é que tem a ver isso para nós hoje? Você pode dizer, tudo bem, aconteceu lá no século XVI, há um bocado de tempo atrás, mas o que é que isso tem a ver com nós hoje? Então nós iremos dividir aqui a nossa lição e vamos entender bem direitinho essa relação que existe entre essa doutrina de que somente a Escritura é suficiente, determinante para aquilo que nós cremos e para aquilo que nós vivemos. Há crentes, irmãos, que têm um entendimento muito vago do que seja o sola Escritura. Tem crente que diz, olha, eu sou reformado, eu defendo só a Escritura, e quando você então começa a conversar com ele, pergunta, o que é que você entende por isso? Aí ele começa, não, eu só a Escritura, é uma expressão latina, somente a Escritura. Ele não consegue perceber como isso tem implicações seríssimas no nosso entendimento e na nossa doutrina. Mas há também, além desses que têm um entendimento vago, aqueles que compreendem o sola Escritura de uma forma equivocada. Afirmam que de fato Deus fala à igreja por meio das Escrituras e nos ensina por meio das Escrituras, mas dizem o seguinte, olha, a gente crê apenas na Escritura, esse negócio de tradição, esse negócio de razão, né, entendimento,
a gente não acredita que a gente possa compreender qualquer verdade por meio disso. Então, este também é um entendimento equivocado. Nós professamos o sola escritura, mas não menosprezamos, irmãos, o conhecimento que vem pela tradição, por aquilo que a igreja no decorrer do tempo, creu, acreditou, ensinou, e nem também menosprezamos o uso da razão, ou seja, usando a lógica que Deus nos deu, essa faculdade maravilhosa que é a razão, nós também podemos chegar à compreensão de verdades, não da verdade salvadora, mas de verdades. Quando a palavra do Senhor nos diz lá no Salmo 19, o salmista canta a Deus e ele diz: olha, eu olho para a criação e vejo a glória de Deus sendo manifesta na criação. Então o salmista, ele percebeu que a criação também revela alguma coisa verdadeira acerca de Deus, e é fato. Se você ir agora lá para a praia de Cabo Branco, contemplar aquele mar e começar a perguntar: quem criou esse mar? Que mente está por trás de tudo isso? Você vai chegar ao entendimento de um ser muito grandioso. Se esse ser vai ser Deus ou não, você não é capaz de dizer, mas você vai dizer: olha, alguém que criou isso aqui, quando eu cheguei aqui, isso aqui já estava. Alguém criou isso aqui, colocou as coisas em ordem. Então você, com o uso da razão, você pode chegar ao entendimento de um ser grandioso e poderoso. O que você não pode chegar com o uso da razão é ao entendimento da sabedoria de Deus para a sua salvação. Para isso é necessário que a gente volte os nossos olhos para onde? Para a Escritura. Para a Escritura que nos revela o quê? A cruz, que nos revela o que Cristo Jesus fez por nós. E nós chamamos então essa revelação de uma revelação especial. É aí que os reformadores bateram o pé. Por quê? Porque eles disseram: não é a igreja que vai dizer quem é que vai entrar no céu. Não é Pedro lá no céu, como aquela figura cômica de Pedro no céu com as chaves abrindo a porta para entrar e para sair. Não é assim. Não é a igreja que vai dizer quem vai entrar no céu. Quem entra no céu é aquele que professa Cristo Jesus, que tem fé em Cristo Jesus, que tem a vida de Jesus em si, pela fé, vivendo tudo o que Jesus viveu, no sentido de sofrer com Ele na cruz, morrer com Ele na cruz e ressuscitar também com Cristo por meio da fé. E aí a coisa começa então divisor de águas na história da igreja. Então nós vamos começar, meus irmãos, conhecendo um pouco desse termo, do que é esse sola escritura, e vamos ver a oposição que esse termo fez ao que a Igreja Católica ensinava no período ali no século XVI em relação à salvação e à doutrina. O sola escritura é a afirmação de que somente a Escritura Sagrada é a norma determinante da fé da Igreja. Vocês já devem ter ouvido algum crente dizendo assim: olha, a Bíblia é a minha única regra de fé e prática. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo sola escritura. Somente a Escritura é quem vai determinar aquilo que eu creio e aquilo que eu devo viver, como eu devo me conduzir para a glória de Deus, ou seja, a uma vida de piedade. O sola escritura, essa doutrina não anula outras fontes de teologia, como a tradição e a razão. Um professor teólogo americano chamado Kevin Van Hoosen, ele, em um dos seus livros, esclarece muito bem essa relação que existe entre a teologia, a razão e a tradição. Ele diz o seguinte, eu vou ler para vocês, abrindo aspas aqui: o somente da Escritura, que é o sola escritura, não se dá no sentido de que é ela a única fonte de teologia. Pelo contrário, a Escritura somente é a autoridade primordial ou suprema em teologia. Em termos práticos, isso significa o seguinte: o crente está em dúvida sobre alguma coisa em termos de doutrina, ele recorre para onde? Quem é que tem a última palavra? A Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Certa vez conversava com alguém e a pessoa disse para mim: olha, pastor, eu fui para um culto, para uma reunião em determinado lugar, e foi uma coisa de Deus o que aconteceu lá. E aí eu perguntava ao irmão, eu disse: irmão, mas foi o que aconteceu lá? Pastor, a gente estava orando, e quando a gente orava lá, eu vi uma luz passando assim,
E quando eu vi aquela luz passando, então eu fiquei impressionado, me arrepiei todinho, pastor. Aí eu disse: e como é que você sabe que era Deus? Pastor, eu me arrepiei, só podia ser Deus. E aquele irmão então dizia, em outras palavras, que a autoridade final em termos de conhecimento de Deus, de teologia, de doutrina, era a experiência, os seus sentidos, as sensações que ele tinha em relação àquilo que ele julgava ser divino, ser vindo da parte de Deus. Então, nos nossos dias, é muito comum a gente encontrar crentes assim. Eles vão para um culto em busca de uma experiência, de um sentir. E o culto a Deus, irmãos, não é o sentir. Tem sentir, a gente sente, a gente se emociona em alguns momentos, a gente vai contemplar a grandeza da revelação de Deus, a gente vai ter vontade de chorar, a gente vai ficar com o coração contrito ali, arrependido, né? Triste, entristecido pelos nossos pecados. Mas, irmãos, o culto, a certeza de que Deus está falando conosco, se relacionando conosco, se dá pela revelação que Ele nos traz da sua vontade, e a resposta que damos então a essa revelação, né? Então, é como os reformadores deixaram para nós como herança, né? O culto como sendo uma reafirmação da aliança que nós iremos estudar, da aliança que Deus fez conosco em Cristo Jesus. Lembra lá do sangue da nova aliança, quando Jesus diz, né? Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Então, nós estamos numa aliança com Deus, e no culto, nós reafirmamos essa aliança. Como? Ouvindo o que Deus está falando na sua palavra e reafirmando então, nos maravilhando com aquilo que Deus revela, e assim prestando culto ao Senhor, dizendo: Senhor, eu te adoro, porque sabe a tua lei, porque a tua vontade é perfeita, porque o teu caminho é maravilhoso. Então, irmãos, é assim, a autoridade maior está na palavra, porque Deus então revela a sua aliança para conosco através das Escrituras. A Bíblia, podemos dizer, irmãos, é a rainha de todas as demais autoridades, as autoridades que são, em relação à Bíblia, conselheiros que esclarecem, que aplicam a Escritura Sagrada. Então, a razão, a tradição, a experiência, o sentir, tudo isso está ligado e deve estar ligado às Escrituras, colocando as Escrituras como autoridade suprema, capaz de julgar e dizer: está errado, está certo, é isso que Deus quer, é isso que Deus não quer. Abraçar o sola Escritura é deixar que a Bíblia reine em nossas vidas, é deixar que as Escrituras sejam de fato a palavra final, não só da boca para fora, né? Porque dizer, olha, a Bíblia tem autoridade final é uma maravilha, e na hora que você tem que decidir, na hora que você tem que tomar as suas escolhas, quem realmente vai nortear as suas escolhas? Que princípios sustentarão as suas escolhas? Então, irmãos, nós precisamos refletir um pouco mais sobre isso. Quando afirmamos que somente as Escrituras têm autoridade, nós não queremos dizer que a Bíblia, por exemplo, é determinante para dizer para nós qual é a fórmula química da vacina contra o Covid. Se você for para a Bíblia e dizer, olha, eu vou buscar nas Escrituras aqui qual é a fórmula da vacina para nos livrar da Covid, você não vai encontrar isso. Logo, a Bíblia ela não vai ter autoridade para dizer para você qual é essa vacina. Ela não vai ter autoridade para isso. Por quê? Porque a Bíblia não foi escrita com esse propósito. A Bíblia, quando dizemos que a Bíblia é somente a Escritura, nós dizemos que ela tem completa e plena autoridade para determinar a doutrina que cremos, aquilo que cremos em relação a Deus, em relação à nossa salvação. Então, tomemos muito cuidado com relação a essa afirmação do sola Escritura, para a gente não estar colocando a Bíblia no lugar errado, né? A Bíblia ela foi dada para nos revelar a história de salvação, e ela não tem aqui a mesma autoridade, ou não tem autoridade no sentido de nos revelar um conhecimento que ela não foi dada para nos revelar. É como acontece, por exemplo, quando a gente compra determinadas Bíblias, né? Tem a Bíblia não sei o que, do enriquecimento, a Bíblia, tem até Bíblia um tempo desse que era a Bíblia da dieta bíblica, né? Gente vendendo Bíblia que ensinava a fazer dieta. Meus irmãos, a Bíblia não foi dada com esse propósito, né? A Bíblia não foi dada para você enriquecer. Esse não é o propósito das Escrituras. Então, quando nós dizemos sola Escritura, nós estamos dizendo que a Bíblia tem autoridade. E ela foi dada para nos revelar a salvação de Deus. O que Deus fez no decorrer da história
para nos salvar. O poder do Papa, meus irmãos, inquietou Lutero. Um indivíduo que foi o primeiro opositor de Lutero, chamado Silvestre Prierias. Prierias escreveu o seguinte, né, se opondo àquilo que Lutero já estava ali ensinando. Ele disse o seguinte, abrindo aspas aqui: qualquer um que não se apegue aos ensinamentos da Igreja Católica e do Papa como regra de fé infalível, ou seja, que não pode falhar, da qual até mesmo a Escritura tira sua força e autoridade, será considerado herege. Então Prierias deixou muito claro, disse: olha, Lutero, você está se opondo à autoridade papal, aquilo que o Papa afirma, e uma vez que você se opõe à autoridade do Papa, você é um herege para nós, você não é alguém que ensina realmente a palavra, você não é alguém que tem autoridade dentro da igreja. Eu queria destacar para vocês 3 pressupostos nessa afirmação de Prierias. Primeiro delas, a Igreja Católica coloca no trono de autoridade a igreja. A igreja. Ainda hoje é assim. É mesmo, pastor? Se você conhecer alguém católico, pode conversar com ele. Ainda hoje é assim. A autoridade, em termos de doutrina, de salvação, quem vai determinar isso é a igreja. Além disso, irmãos, a autoridade doutrinária, entendendo essa afirmação aqui daquela época, que continua válida no sentido de que muito, isso aqui que eu estou afirmando, a igreja ainda continua crendo dessa forma, a igreja católica. A autoridade doutrinária da igreja, ela repousa sobre a imperfeição de homens, como o Papa e como o magistério da igreja. Então, quando o Papa ele escreve lá uma encíclica, né, que vai então percorrer a igreja em todo o mundo, ele está dizendo o que é que a igreja deve crer. Só que detalhe, irmãos, o Papa é um homem como eu e você. Essa história do Papa como um ser infalível, né? Isso existe, irmãos. Inclusive o Papa mais recente andou pedindo perdão aí, né, mostrando de fato que é um ser pecaminoso, falho, que tem uma mente limitada como eu e você. Então, quando afirmamos o sola Escritura, nós estamos dizendo, nós não acreditamos que nenhum homem pecador, né, nessa vida, como eu e você, é capaz de ter autoridade para determinar o que é que eu devo crer e como é que eu vou chegar então até a glória de Deus. Outro pressuposto que está aqui subentendido nessas palavras do Silvestre Prierias é que a Bíblia ela é vista como fruto da igreja e não a igreja como fruto das Escrituras. Essa é uma questão sutil, né? Porque se você começar com um católico, ele vai dizer, olha, a Bíblia que a gente carrega foi a igreja quem organizou. Como se a igreja tivesse, né, aí, autoridade maior e ela escolhesse o que é que ela quer e o que é que ela não quer. A gente tem 66 livros no nosso cânon, né, a Bíblia é 66 livros, né, 39 do Antigo, 27 do Novo. Os católicos eles não acreditam que sejam só esses livros, né? Eles colocaram lá alguns livros chamados apócrifos. E de fato, quando eles colocam outro livro dentro do cânon sagrado, o que é que eles estão dizendo? Quem faz a Escritura somos nós, mas nós não cremos assim, porque nós acreditamos que a Bíblia ela é livro de Deus e ela foi formada nesses 66 livros. Por quê? Porque esses livros carregam em si uma harmonia da mente divina, de maneira que qual é o papel da igreja? Não é formar o cânon, não é escolher qual livro deve entrar e qual livro deve sair, não é esse. O papel da igreja é identificar aquilo que Deus já colocou, aquilo que Deus já revelou. Então, o cânon foi formado dessa forma. A igreja foi então percebendo como havia uma harmonia doutrinária entre esses 66 livros, de maneira de que o que Gênesis diz até o Apocalipse, passando por todos os livros, há uma unidade, há uma ligação entre eles, né, que mostram somente a mente do nosso Senhor. Se você ler, por exemplo, um dos livros agora da Igreja Católica, dos apócrifos, ensinam a orar, a rezar por mortos, né? Os próprios livros demonstram a sua falibilidade, dizendo, olha, me desculpe por qualquer erro que tem aqui, né? Como é que isso pode, né, evidenciar a mão de Deus, a ação divina? Então, meus irmãos, nós não cremos dessa forma. A igreja ela é fruto, a igreja ela é montada, ela é criada, melhor dizendo, pela palavra.
povo de Deus ouve a palavra, vai crendo em Cristo Jesus e o povo dele vai sendo formado, né? É assim que acontece. Meus irmãos, ao ser ameaçado de excomunhão, né, Lutero, então, por causa dos seus ensinos, ele diz o seguinte, observe agora a resposta de Lutero, abre aspas, não faça de suas próprias ideias artigos de fé, como a abominação em Roma faz, pois se o fizer, sua fé pode se tornar um pesadelo. Agarre-se à Escritura e à Palavra de Deus. Lá você vai encontrar verdade e segurança, confiança e uma fé que é completa, pura, suficiente e perfeita. Fecha aspas. São palavras de Lutero. Então Lutero diz, a minha segurança, a segurança da igreja não está na mente de homens, num papa, num grupo de mestres dentro da igreja, mas está nas Escrituras. A segurança doutrinária não está na opinião de homens nem da igreja, mas nas Escrituras. Por isso o termo sola Escritura, somente a Escritura. Diga. Ótimo. Ótima pergunta. Ótima pergunta. A nossa irmã Nielia está perguntando como é que Lutero chegou então a essa ideia, esse entendimento de que é somente a Escritura, uma vez que ele era católico, estava lá dentro. Lutero era um monge agostiniano e ele tinha, irmãos, uma luta ferrenha, né, contra o pecado. Não se sabe exatamente qual era o pecado que Lutero guerreava. Alguns autores chegam a cogitar na luta contra a luxúria, né, que Lutero tinha, né, um desejo muito grande, que ele era padre, não podia ter relacionamentos com mulher, então ele lutava contra isso. Mas são especulações, né? Lutero lutava contra isso, ele se autoflagelava inúmeras vezes, irmãos, ou seja, se ferindo para tentar conter os desejos da sua própria carne. Então, no fundo, o que é que Lutero tinha? Lutero tinha um desejo de entender como é que ele poderia encontrar a paz de Deus diante daquele pecado que ele oprimia. Só que tinha um problema, o caminho proposto pela Igreja Católica não trazia para Lutero uma solução para as suas lutas interiores. Lutero sempre se achava pecador e impossibilitado de entrar no céu. Por quê? Porque ele sabia o pecado que havia dentro do coração dele. Ele sabia quanto era pecaminoso. Até que um dia, Lutero, ao meditar lá em Romanos, ele lendo o texto lá, e ele ouviu lá a expressão, o justo viverá pela fé. Quando Lutero, então, fixou seus olhar e refletiu, interpretou corretamente essa expressão, ele entendeu, irmãos, que a justiça de Deus, né, o que Deus dá, a maneira como Deus nos aprova, não é por meio de obras, não é subindo uma escadaria de joelho, não é se autoflagelando, mas é num exercício de fé. Então, quando você coloca a sua confiança em Cristo Jesus, o que é que acontece? Você então recebe, é imputado na sua conta, né, a vida de Jesus, o sacrifício de Cristo Jesus. E aí Lutero então percebeu que o que a Bíblia ensina está completamente em oposição ao que a Igreja Católica ensinava, misturando aí a Bíblia com aquilo que o Papa ensinava, que não precisava ninguém subir escadaria de joelho para ter o seu pecado perdoado, bastava exercer a fé em Cristo e receber o favor, a graça que Deus providenciou para o nosso perdão. Então, aí o que é que acontece, Niedia? A partir daí, a coisa vai criando proporções. Então, Lutero vai estudando, compreendendo cada vez mais isso, e ele começa a questionar inúmeras doutrinas que a igreja estava colocando, que faziam oposição ao que a Bíblia ensina, né? Uma delas era a doutrina das indulgências. O que era a indulgência? Você pagava à igreja uma quantia, e aquela quantia que você pagava garantia para você a salvação de um parente seu que estava no purgatório, ou então uma parte no céu que você ia entrar. Então Lutero disse, pelo amor de Deus, como é que pode ser isso? A questão das penitências, subir escadarias de joelho, né? A questão de tocar em ossos que eram ditos de João Batista, de não sei quem, para poder receber salvação, receber graça, né?
Então, Lutero começa a questionar tudo isso, porque nada disso é capaz de nos dar o favor de Deus. O favor de Deus vem por meio de quem? Da fé em Cristo Jesus. Aí ele vai para a capela lá do castelo de Wittenberg, pega as 95 teses, que são teses que deveriam ser refutadas pela Igreja Católica, prega essas teses lá na capela, mas aí o que é que acontece? A Igreja Católica não responde, não atenta, pelo contrário, taxa ele de herege e diz, olha, o que tu está ensinando aí é uma grande heresia. Então a igreja persegue, por pouco não tiram a vida dele, né? Graças a Deus que alguns, né, que eram inclinados ao que Lutero ensinava, esconderam Lutero por 2 anos para que Lutero não fosse morto. Então, e nesse tempo Lutero estava lá traduzindo a Bíblia para que o povo entendesse na linguagem, né, popular o que a Bíblia tem a ensinar a fim de compreender essa fé, essa graça que a Bíblia ensina. Então, foi assim que isso que moveu Lutero. E ele foi, de fato, excomungado da igreja porque ele não voltou atrás naquilo que Deus tinha dado, o entendimento que ele tinha dado. Aí você diz, poxa, mas isso só começa no século XVI? Não. Quando Lutero, então, traz à tona essa questão da justificação pela fé, que foi uma coisa que ele bateu bastante nos seus escritos, né, porque era um entendimento, a chave de compreensão que ele teve para começar a questionar uma série de coisas que estavam acontecendo ali naquela época dentro da igreja. Mas aí quando você volta para o ensino apostólico, o ensino dos pais da igreja, né, que ensinavam também, bem antes de Lutero percebia que os pais já ensinavam isso, e que a igreja muito tempo atrás já tinha se desviado disso. Então, Lutero não foi algo novo. O que Lutero fez foi voltar lá para as origens e dizer, olha, o que os nossos pais ensinaram, o que a igreja primitiva ensinou, o que os primeiros pais lá da igreja, os pais apostólicos ensinavam, que foram aqueles que vieram depois dos apóstolos, ensinaram, está lá, eles ensinam isso. E a igreja em algum momento, se desviou disso. Mas a igreja nunca quis voltar, a igreja católica romana nunca quis voltar às origens. Tem, muito bem, exatamente. Isso. Aham. Isso. A Nídia está colocando aqui que ainda hoje existe igrejas assim, né? Que embora não sejam católicas romanas, mas que vivem cobrando dos fiéis determinadas quantias para receber graça. Sabe aquela história do indivíduo que compra um rodo para receber a graça da limpeza espiritual na sua casa? Aí o rodo é R$1.000 o rodo. Você um rodinho lá de R$10 de cabimento por R$1.000 para limpar as sujeiras espirituais que tem dentro da sua casa. Uma vez... Meu Deus do céu, a pedra da sabedoria. Deveria ser a pedra lá de Jacó, né? A pedra que Jacó botou a cabeça lá. É uma criatividade impressionante, né? Aí, irmãos, a gente vê, né, que os nossos dias, nós precisamos reafirmar a reforma, que infelizmente muitas igrejas aí, ditas evangélicas, na verdade, se desviaram das escrituras há muito tempo, e era um problema já lá na época de Lutero e continua nos nossos dias, né? Continua nos nossos dias. Todas as vezes que a igreja se distancia da palavra, ela volta para esse caminho. Começa a colocar coisas, irmãos, para tirar o lugar de Jesus. É rosa ungida, é copo com água, é sabonete que limpa a impureza não sei das quantas. Meus irmãos, só uma substituição de Cristo, né? Uma substituição de Cristo e uma substituição bem grosseira, né? Bem grosseira mesmo. Então, meus irmãos, a gente precisa voltar os nossos olhos para a Escritura. E os reformadores afirmavam, somente a Escritura, né, é capaz de nos dar a direção e a doutrina correta.
Meus irmãos, para beber a doutrina correta, devemos atentar para a Bíblia e interpretá-la segundo ela mesma. Um dos princípios que os reformadores trouxeram para nós é o princípio da Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, quando nós dizemos que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, o que é que nós estamos dizendo? Que não há nenhuma autoridade fora da Bíblia capaz de dizer o que é correto e o que é errado nela. A Bíblia tem uma autoridade inerente a ela mesma. Ela mesma é quem diz que ela é a autoridade. Se não fosse assim, se disséssemos que a Bíblia tem a ciência, é quem diz o que é correto na Bíblia, então a gente colocaria toda a autoridade na ciência, né? E não nas Escrituras. Mas quando afirmamos o sola Escritura, nós estamos dizendo a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E aqui vai uma dica prática para vocês. Quando vocês estiverem interpretando a Bíblia, está lendo lá um texto, não conseguiu compreender aquele texto, como é que você faz? Você vai buscar outra passagem nas Escrituras que fale sobre aquele mesmo tema e relaciona aquela passagem com essa passagem que está difícil de compreender. Quando você faz essa relação, partindo do texto mais claro para o mais escuro, o que é que acontece? Você começa a entender uma série de coisas. Você começa a perceber a ligação, a doutrina vai ficando cada vez mais clara. Então os reformadores, eles propunham essa interpretação, essa hermenêutica, como nós chamamos, né? A hermenêutica é a ciência da interpretação. Então interpretar a Bíblia, ela mesma interpreta a si. Assim é que a gente vai então chegar à doutrina. Sim. A Bíblia não rejeita a ciência. Irmãos que estão em casa, a Aniela está perguntando se é possível haver uma harmonia entre ciência e Bíblia, né? Sim, a Bíblia ela não contradiz a ciência. Enquanto a ciência for feita de forma correta, né, como ela deve ser feita, observando as leis da própria natureza, o que a Bíblia revela, a ciência vai apoiar, né, vai servir ali, né, como o quê? Como uma evidência de que a Bíblia de fato é verdadeira. A Bíblia não vai se opor à ciência. Aham. Aham. É. Uhum. Isso. Aham. Aham. Isso. Aham. Aham. Isso. Tem uma passagem que exemplifica bem isso, né? Quando o sol parou, né? Na ótica lá foi Josué, não foi? Foi, Jéssica? Me lembre aí, me ajuda aí. Josué, quando Josué diz, né, que lá que o sol parou, aí você diz, poxa, mas hoje a ciência nos diz que o sol, na verdade, não parou. O sol sempre, a terra, né, é que faz esse giro ali ao redor do sol. Na verdade, foi a terra que parou, não foi o sol que parou. Aí você percebe, aí tem gente que diz, poxa, mas isso aí é contra a ciência, porque a ciência diz que hoje o movimento lá de translação, né? Translação e rotação, que é a rotação em torno do seu próprio eixo, né? E translação ao redor do Sol, isso aí é contrário às Escrituras, um choque, uma contradição. Só que a gente deve levar em consideração um detalhe que não pode ser perdido. A Bíblia não é um livro de ciência. Então, você não vai buscar na Bíblia regras científicas para poder fazer ciência. É como eu falei da vacina do Covid, né? Você não vai buscar na Bíblia a relação química lá entre cada uma das partes para a gente ter uma vacina. A gente não vai buscar isso, porque a Bíblia não foi dada nesse propósito. A Bíblia foi dada para revelar a história da salvação. E essa história é revelada numa linguagem comum. De maneira que numa linguagem comum, você diz, por exemplo, o sol está nascendo. Quando você vai de manhã, abre lá a cortina da sua casa, né? Olha lá no horizonte, o sol está nascendo. O sol está nascendo, irmãos? O sol nunca nasceu, o sol sempre esteve lá. Mas a sua linguagem, que não está errada, está comunicando que naquele momento, para você, o sol está aparecendo, não é assim?
Então, essa linguagem comum que a gente usa no nosso dia a dia é a linguagem que Deus escolheu para revelar a sua vontade. Então, quando a gente encontra determinadas passagens da Escritura que parecem ser contraditórias às Escrituras, nós precisamos ter cuidado, porque muitas vezes é uma maneira simples, popular, de dizer o que se está vendo, a partir do ponto de vista do leitor. Agora, se o que Josué tivesse de dizer, e Deus quisesse, que fosse realmente uma descrição científica, acadêmica, do que aconteceu ali, quando Deus milagrosamente fez lá com que o sol, na ótica de Josué, parasse, aí ele não ia dizer nesses termos. Ele iria dizer, olha, existe um movimento de translação, rotação. No movimento de translação, a terra é quem girou ali, a terra foi quem parou, e não o sol que parou. Então, mas não era esse o propósito lá do texto. Então a gente tem que ter cuidado com essa linguagem, que é uma linguagem simples, popular, para compreender mesmo a vontade de Deus. Deus não complicou. A gente é quem complica muitas vezes, Deus não complicou. Então a Bíblia ela não é contrária, ela não se opõe à ciência, pelo contrário. Quando a ciência é bem feita, irmãos, quantas ciências não nos ajudam a compreender a Bíblia? Por exemplo, a ciência da interpretação, a hermenêutica, a arqueologia, quantos achados arqueológicos mostram, irmãos, a veracidade do texto bíblico, né? Então, a gente precisa andar aí lado a lado com a ciência sem ter medo. Agora, um detalhe, e quando a ciência parece contrariar totalmente as Escrituras? É só uma questão de tempo. Por quê? Porque a ciência, ela tem como premissa, né, de que o que você conhece hoje pode ser que amanhã não seja exatamente verdadeiro aquilo que você conhece hoje. É como, por exemplo, teve uma época aí que dizia que comer ovo era um problema, né? Quem comia ovo, a ciência dizendo, quem comer ovo vai ter problema, não sei o que, e aí no decorrer do tempo, o que é que acontece? Depois se comprova que a clara do ovo é muito benéfica para a mente, e aí a ciência volta atrás e diz, não comer ovo agora não é mais problema, coma ovo. Diga isso a Bernardo que ele vai se animar, porque Bernardo come um ovo, irmão, é impressionante, ele gosta de ovo, que eu fico, meu Deus do céu. Então, irmãos, a gente tem que andar aí lado a lado com a ciência, né? Nossa fé não é uma fé que joga no lixo o conhecimento científico, né? Então a gente tem que saber lidar com isso. E para a gente finalizar, será que de fato a Bíblia ensina isso, esse sola escritura, ou será que isso foi um resultado da cabeça de Lutero? Né? Será que é verdade isso, é isso que a Bíblia ensina mesmo? Como nós podemos concluir que a Bíblia, que a Escritura tem autoridade em si mesma? Então, eu queria chamar a atenção de vocês aqui para essa passagem que lemos inicialmente, de 2 Timóteo. Vamos entender aqui rapidamente o que é que Paulo está dizendo a Timóteo. Paulo tinha uma preocupação de que Timóteo, como seu conservo, pudesse ser participante no seu ministério. E para que Timóteo fosse participante do ministério de Paulo, o que é que era necessário? Que Timóteo pudesse também conduzir o seu ministério como Paulo conduzia. E Paulo conduzia seu ministério como? Na palavra. De maneira que, aqui nessa passagem que lemos, o que é que Paulo está dizendo a Timóteo? Timóteo, usa a palavra para conduzir a igreja que você está pastoreando. Usa a palavra para que a palavra possa dar a você todas as coordenadas que você necessita para você poder disciplinar, corrigir, fazer a edificação da igreja que o Senhor colocou sobre a tua responsabilidade e assim a igreja poder viver uma vida piedosa para a glória de Deus. Irmãos, há muita gente que se perde no ministério, sabe por quê? Porque abandona a palavra. Na época de Paulo não foi diferente. Veja o que diz aí 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 8. Dentro do contexto das palavras aqui de Paulo, ele diz assim: e do mesmo modo, 2 Timóteo 3, versículo 8, e do mesmo modo que Janes e Jabres resistiram a Moisés, também estes resistem. Quem são estes? Aqueles que se opõem à Bíblia, aqueles que se opõem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Ou seja, naquela época, muitos já estavam se desviando do ministério. Por quê? Porque se distanciavam da palavra de Deus, que não é diferente nos nossos dias, né?
Uma vez, irmãos, que o sola escritura é a norma determinante da igreja, nós devemos então ouvir as escrituras como voz de Deus e obedecê-la. E Paulo então vai lembrar 3 mensagens aqui a Timóteo, que Timóteo deveria ouvir e obedecer. Primeira delas, primeiramente Paulo lembra a Timóteo que é preciso ouvir e obedecer a mensagem de fé que aponta para a salvação em Cristo Jesus. É interessante, irmãos, que aqui no versículo 14, Paulo diz assim: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. O que é que nós percebemos aqui? Que a mensagem de fé, ela é passada por pessoas que estão comprometidas e que reverenciam as Escrituras. Foi assim com a mãe e a avó de Timóteo. Quer ver? Vejam aí no capítulo 1, versículo 5 de 2 Timóteo, diz assim: lembro da sua fé sem fingimento, Paulo diz, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e a sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Quem é que ensinava a palavra a Timóteo? A avó dele e a mãe. O pai de Timóteo era grego, era grego, possivelmente um gentio, não tinha aí essa ligação, com a lei, mas a avó de Timóteo e a mãe de Timóteo não deixava de ensinar a palavra a ele, de maneira que Paulo vai então lembrando a Timóteo que a mensagem chegou ao coração deles por meio desse ensinamento. E detalhe, qual era o livro que a mãe de Timóteo e a avó de Timóteo utilizavam? O Antigo Testamento. Então, essas mulheres eram mulheres que já tinham uma iluminação da parte de Deus para compreender Jesus no Antigo Testamento e ensinavam a Timóteo isso, de modo que no versículo 15 diz assim: e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Você já viu o nome de Jesus no Antigo Testamento? Você já viu a pessoa de Jesus no Antigo Testamento? O nome você não viu, mas aquelas mulheres, elas já viam Jesus lá. Elas já conseguiam ler o Antigo Testamento e perceber que a lei apontava para Cristo, que os salmos apontavam para Cristo, que os profetas apontavam para Cristo, e estas mulheres ensinaram a Timóteo, o que Timóteo deveria crer e encontrar a salvação em Jesus, que se revela no Novo Testamento. Irmãos, a mensagem de fé exposta na Santa Palavra de Deus, ela é primeiramente revelada no Antigo Testamento, e essa mensagem, ela é compreendida através de uma chave. Que chave é essa? Jesus Cristo. Então aquelas mulheres, elas tinham esse entendimento, se esmeraram para que Timóteo pudesse ter esse entendimento, e Paulo lembra então a Timóteo, olha, esteja firme nisso, na mensagem, confia nessa mensagem, que é a mensagem que revela Jesus como Salvador, a partir das Escrituras. E aí, além disso, meus irmãos, além de ouvir e obedecer a mensagem de fé que aponta para Cristo, Paulo também lembra a Timóteo que é preciso confiar na autoridade divina das Escrituras. Então perceba que as Escrituras revelam a salvação, e as Escrituras também dizem, de quem ela vem. Veja o que diz aí o versículo 16. Paulo diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. A palavra inspirada por Deus aqui significa soprada por Deus, é Deus quem soprou. Agora, fazendo aqui um exercício de interpretação, veja agora como essa inspiração vai ficar mais clara quando a gente lê 1 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Veja aí aquilo que eu falei para vocês, a Bíblia interpretando a própria Bíblia, 1, versículo 21. 1 Pedro 1, 21. Por favor, quem encontrou pode ler. Desculpa, 2 Pedro, desculpa, Niédia, 1:21. Isso, 2 Pedro. Na minha tradução diz movidos pelo Espírito Santo. Então, perceba o que foi que eu fiz. Lembra, a Bíblia interpreta a própria Bíblia? Então, eu peguei um texto agora de Pedro e busquei entendimento naquele texto de Paulo. Agora eu entendi que aquele sopro de Deus
era o Espírito Santo movendo que homens a escreverem o que Deus desejava. Meus irmãos, além disso, a Bíblia tem tudo o que o servo de Deus precisa para se manter firme contra o engano e assim ter uma vida piedosa. Na continuação do versículo 16, Paulo vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. O que é que ele está dizendo aqui? Olha, a Bíblia é suficiente para repreender a heresia, né? A Bíblia é suficiente para corrigir o caminho daqueles que estão desviados, e a Bíblia, ela é aquela que nos dá a vida, que traça para nós o caminho de vida, de maneira que possamos viver de forma piedosa. Então, Paulo diz isso, algo que o salmista, lá no Salmo 119, versículo 9, já dizia há muito tempo. O que é que diz lá? Diz assim, ó: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu coração? O que é que ele responde? Observando segundo a tua palavra. Então, a palavra é quem pode ali, é quem é capaz de conduzir o servo de Deus nos caminhos do nosso Senhor. Meus irmãos, graças a Deus que temos essa luz nesse mundo de trevas que a gente tem vivido, né? Nós temos a luz da palavra que clareia aí o nosso caminhar, e é uma tolice aqueles que tentam andar nas trevas sem luz. Esses dias eu vinha de Lucena à noite e vinha alguém, um cara com um carro com farol completamente desligado, irmãos. A gente fica assustado quando vê umas coisas dessas, porque você vem lá, de repente se depara com alguém sem farol, sem nada, e o cara vinha andando no carro na maior tranquilidade. Eu digo, que loucura, né? Andar nas trevas sem ter luz. Assim também é louco o homem que anda nesse mundo sem a luz de Deus. Certamente ele vai cometer um acidente, sofrer sérios danos, né, se ele não atentar para a luz que Deus dá. Nós precisamos confiar na luz que resplandece das Escrituras, e que não é uma luz de homem, mas uma luz que vem do nosso Deus. Como ele diz, toda a Escritura é inspirada por Deus. É a Bíblia quem diz isso de si mesma. Além disso, para finalizar aqui, irmãos, além de ouvir e obedecer a mensagem de fé que aponta para Cristo e confiar na autoridade divina das Escrituras, Paulo lembra também a Timóteo que é preciso completar a vida dos servos de Deus com a Bíblia. Pastor, como assim completar a vida? Sua vida é incompleta, a minha vida também é incompleta. Sabe por quê? Porque nós estamos destituídos da glória de Deus. O pecado fez isso na nossa vida, mas Deus nos dá a sua palavra, a Escritura, a fim de quê? De que a nossa vida seja completada, a fim de que a nossa vida seja aperfeiçoada. E por que então que é através da Bíblia que completamos as nossas vidas e a vida dos nossos irmãos? Paulo vai nos mostrar no versículo 17 que o resultado da aplicação das Escrituras à vida é piedade, é vida para Deus. No versículo 17 ele diz, a fim de que o servo de Deus, observe essa expressão, a fim de que neste caso aqui, lá na língua original, significa resultado, não é propósito, aqui é resultado. Então ele está dizendo, Timóteo, se você aplica as Escrituras que Deus deu à sua igreja, o que é que vai acontecer? Qual é o resultado? Vida piedosa. A vida vai ser completada. O homem vai então viver agora de forma perfeita para Deus, porque ele vai entender o que a Bíblia tem a ensinar. Meus irmãos, o servo de Deus, ele viverá perfeitamente para Deus quando ouvir e obedecer o que a palavra ensina. Como diz na continuação aqui do versículo 17, ele diz, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quem é que faz isso? Qual é o instrumento que Deus utiliza? A palavra, as Escrituras sagradas. Não é a inteligência do homem, não é a filosofia, não são as ideologias, mas é a Escritura sagrada. O servo de Deus, ele viverá perfeitamente para obedecer a Deus, quando ele ouvir e obedecer. Irmãos, assim a nossa vida ela é preenchida, a nossa vida de fato é completada. A Bíblia revela, irmãos, a vida perfeita que Deus quer de mim e de você. E para ter a vida de Deus em nós precisamos olhar para Cristo e obedecer a Cristo Jesus. Para isso devemos pôr a nossa fé nele, de maneira que a vida dele seja imputada em nós. E o que é que isso significa? Você deve ter uma conta bancária ou um Pix, né? Quando você recebe um Pix, normalmente chega aquela mensagenzinha, né? Plum, no seu celular que você recebeu ali uma quantia, né? Imagine o seguinte, no momento que você crê, no momento que você exerce sua confiança em Cristo Jesus, vem um Pix do céu na sua vida. A vida de Jesus é colocada em você.
E agora você é aperfeiçoado a partir do que Jesus fez por você. E você pode viver o que Paulo está dizendo aqui, perfeito e perfeitamente, agora para a glória do Senhor. Meus queridos irmãos, nós devemos reafirmar o sola escritura, né, com consciência. Não podemos estar dizendo, eu sou reformado, eu creio que é somente a escritura, sem ter conhecimento do que se trata. E eu espero que hoje vocês tenham tomado conhecimento, né, do que se trata. E eu digo mais, hoje há muitas coisas que tentam tomar o lugar de autoridade em nossas vidas, em nossa fé. Homens que tentam tomar autoridade, até mesmo ideologias que tentam assumir o lugar das escrituras para determinar o que é correto, o que deve ser, o que é que não deve ser. As escrituras, elas nos revelam a salvação, e não precisamos de homens ou mulheres iluminados, né, para compreender a boa nova de Deus. Basta que ouçamos o Evangelho revelado na Bíblia Sagrada e coloquemos nossa fé no que ela diz. O Espírito Santo nos conduz a isso, a ouvir a palavra, colocar nossa confiança no que ela revela e assim receber da parte de Deus a salvação. A Escritura, portanto, meus irmãos, é suficiente para nos aperfeiçoar e nos fazer viver para Deus. E nós não devemos temer em reafirmar o que os nossos antepassados diziam publicamente, sem nenhum temor. Sola Escritura. Que Deus nos abençoe, que Deus nessa manhã nos faça amar cada vez mais a sua palavra em nome de Jesus. Amém? Eu abro nesse momento para perguntas. Queria pedir ao diácono Gonzaga, por favor, faça o recolhimento das ofertas nessa manhã. E se você que está acompanhando pela internet deseja fazer alguma pergunta sobre o tema tratado nessa manhã, é um tema um pouco extenso, né? Eu me prolonguei até um pouco mais hoje, mas eu espero que tenha sido bastante edificante para vocês. Se tiver alguma dúvida, aqui também os irmãos podem perguntar, e nós estamos aqui para poder ajudar vocês. Muito bem. Cientista. Aqui, Gonzaga, vai para onde, homem? Amém. Amém, amém. Alguma pergunta aí, Jefferson? Não? Os irmãos aqui estão gostando de fazer alguma colocação, alguma pergunta? Jonathan, que Deus lhe faça um grande cientista cristão. Já sabe a área que você quer ser pesquisador? Biologia, física, química, né? Ele gosta de quê? História. Paleontólogo, lidar com dinossauros, é isso? Muito bem, Deus abençoe, viu? Que Deus lhe dê aí muita sabedoria e muita graça. Irmãos, vamos ficar de pé. Queria convidar o presbítero Jess para fazer essa oração nessa manhã, né? Logo mais à noite nós teremos culto, e só lembrando os irmãos, né? Eu acho que está na tela aí, não sei se o Henrique colocou, o livro, os irmãos que desejarem, o livro que nós começaremos a trabalhar, provavelmente de hoje a 15, que é o tempo quando chegam os livros, podem fazer a solicitação. Basta mandar uma mensagem para mim no Zap, certo? Que nós estaremos lá reservando um número para você, tá certo? Presbítero Gesso.